Se na década de 80 eu não precisava pensar para comer saudável, porque na nossa cultura era arroz, feijão, salada e uma proteína, esse era, né, essa década de 70, década de 80, hoje com tanta variedade, fiz esse documentário viajando vários países e vi que os lugares onde você consegue uma política mais eficiente são lugares onde você tem uma política pública, né? Então, por exemplo, o MyPlate nos Estados Unidos, onde eles vão ensinando a população, porque hoje é o que você falou, é um desafio, a pessoa desce num restaurante por quilo. Que é justamente esse prato da metade, esse é o MyPlate. É prato isso. que a metade é vegetal, Exato. um quarto... Só que há 30 anos eu não precisava pensar nisso. Hoje, infelizmente, a população vai ter que pensar nisso. E não é que a gente é ditador, isso é uma questão de saúde, né? E se os governos, os prefeitos, e, enfim, a parte pública não entender que se não fizer uma campanha de saúde pública ensinando isso, você não vai conseguir. E aí tem dois exemplos que eu quero dar. Você falou, a dieta toda saudável, se for numa quantidade muito grande, não serve. Eu lembro que num dos medidas certas, não vou falar o nome do participante, a gente foi num restaurante absolutamente dito como saudável, ali no Leblon. Ele fez o prato dele. Quando ele sentou na mesa, eu achei que era uma pegadinha, porque estava sendo filmado. Eu falei, ele está esperando que eu fale alguma coisa, porque o prato dele deu 1,3 kg. E eu não aguentei. Eu falei, pô, mas é sério isso? Ele falou, pô, por quê? Tá lá, não posso comer? Aqui é tudo saudável. Eu falei, mas nessa quantidade... É o que você falou, ele deve ter jogado umas 10 colheres de azeite. Não tem como, não tem como. Então, a quantidade ela é importante. E aí, eu tive algumas entrevistas, e uma muito interessante na Coreia do Sul foi com a pessoa nutricionista responsável pelo programa de saúde e nutrição do pessoal na Coreia do Sul. Bom, vamos lá. Coreia do Sul, expectativa de vida de 84 anos. Né? São praticamente 10 anos a mais do que a expectativa de vida do povo brasileiro. O que eles fortemente controlam lá? Tamanho de porção. Parte cultural. Eles têm o prato deles, o consumo de arroz deles é 3 vezes maior do que o consumo do brasileiro per capita. Eles têm arroz no café da manhã, no almoço e no jantar. Uma quantidade pequena de arroz, mas está presente em todas as refeições. Invariavelmente tem uma proteína, normalmente peixe, mas, eventualmente, você tem uma carne de porco, uma carne e legumes fermentados. E aí ela fala o seguinte, legumes fermentados para a gente foi uma necessidade, porque o nosso país ele é pequeno, a gente não planta e tudo dá, a gente tem um período de muito frio, a gente passou por guerra, então a gente tinha que fermentar isso para que pudesse durar. E aí depois descobriu que isso era maravilhoso, né? E ainda faz bem para a saúde, ajuda a microbiota, tem tudo isso. E aí ela fala, o problema do Brasil é a fartura. É a fartura. Exatamente. Não, e tem uma cultura, porque nós chegamos aqui, os nossos familiares chegaram no Brasil, normalmente depois de guerras, etc. Então, você tem uma cultura de que as pessoas têm que ter mesas fartas, têm que ter pratos grandes, senão parece que se entende? Ter um comportamento como fazem lá na Europa, por exemplo, se você vai comer na casa de alguém, perguntam para você quantas batatas você vai comer e vão cozinhar a batata. Aqui seria uma indelicadeza monstra. Aqui uma indelicadeza total. Lá fazem isso. Se você vai comer... Se perguntam para você, você vai comer quantas batatas? Você come uma ou duas? E aí cozinham a batata. Quantas tem? Quantas? Quero todas.